Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Hydra Podcast. Eu sou a Mário Fonseca e tenho sempre ele aqui ao meu lado. Eu sou o Pedro Hércules e você já sabe que no Hydra Podcast nós conversamos com gente que cria e cresce na incerteza. Hoje, Henrique Soares da Pila. Uhul! Bem-vindo, Henrique. Obrigado, pessoal, pelo tempo e disponibilidade. Tá estreando com a gente esse estúdio novo aqui, o Will tá dando upgrades na unha produtora, a gente depois bota no Stories um vídeo aí. Não, tá chiquérrimo o estúdio, inclusive o Will tá chiquérrimo, cabelo novo. Cabelo novo. A coisa tá bacana aqui. E o nosso primeiro capixaba também, eu acho. Salvo engano, o seu primeiro capixaba falar com a gente já sabe disso. Que honra. Cara, a gente começa igual pra todo mundo e depois a gente manda bala pra entender a fundo. Você mexe com o quê? Eu sou computador da Pila e, basicamente, a gente ajuda os RHs das empresas a melhorar as finanças dos funcionários. O que é melhorar as finanças dos funcionários? Deixar as pessoas, na média, menos endividadas, com uma reserva de emergência maior e com uma rotina de poupar mais no longo prazo, para garantir um futuro mais tranquilo para si mesmos e para suas famílias. Então, basicamente, o nosso indicador mais importante é: a gente entrega para a empresa uma melhora real, mensurável, na qualidade de vida financeira dos funcionários. Ah, isso é meta de RH? Posso fazer perguntas? Eu vou fazer as perguntas assim, nonsense, porque eu não sou uma pessoa que entende de RH. É meta do RH cuidar das finanças Isso ou é tem... um acréscimo que eles estão oferecendo para as empresas, para os funcionários, né? Isso tem cada vez mais entrado em pauta. Então, até um tempo atrás, não se olhava tanto para alguns aspectos de saúde, além de saúde em si. Sim. Agora, você tem olhado cada vez mais para a saúde mental, tudo mais. Quando começa a olhar para isso, as empresas se deparam com algumas coisas. Então, trazer um exemplo real aqui. O CEO de uma empresa grande, mais de 40 mil funcionários, ligou para a Pila e falou assim, a gente colocou aqui para rodar um programa de saúde mental super importante, está funcionando muito bem. Mas grande parte dos problemas de saúde mental, aí o número que ele falou, não sei se era baseado em dado ou não, mas ele falou 90% aqui tem problema emocional porque tem problema financeiro. Sim. E isso a gente não sabe resolver. Então, entra em pauta cada vez mais. Eu acho que a pandemia acelera certas coisas, mas são problemas históricos no Brasil. Sim. Não, tem uma coisa, é uma pauta, aliás, no nosso Ciro Gomes fala o tempo todo disso, né? Que o Brasil tá com uma porrada de gente no SPC, né? 62 milhões de pessoas é com muita nome gente sujo. com nome sujo no SPC e é isso. Tem funcionário que fez um consignado, às vezes, tirou uma moto, comprou a casa, não consegue pagar a geladeira, que seja, né? Enfim. As pessoas estão sofrendo muito. E é difícil sair dessa, né? Como é que você começa a chegar nessas pessoas? Me fala como é que... Enfim, a Pila entrou na minha empresa, eu sou funcionário, tô lá enforcado, tô lá passando aperto com grana. Como que começa a relação nossa? Tá bom. A primeira coisa é entender no que a gente está pisando. Tá. Então, a primeira coisa que a gente faz com o funcionário é levantar um diagnóstico. A gente basicamente levanta dados da empresa e do funcionário para entender qual que é a situação financeira dele, dados que ele mesmo fornece. Num próximo passo, a gente está integrando também com o Open Banking, que abre um novo horizonte aí de possibilidades para a gente analisar. E aí a gente entrega para o funcionário um score que mostra como que ele está em relação a endividamento, em relação a controle de gastos, em relação a reserva de emergência, a investimento e um score geral. A empresa tem acesso a tudo isso sem saber quem é o funcionário. Então, a empresa tem acesso... Desafio aí, por motivos de privacidade e Lei Geral de Proteção de Dados, a empresa sabe, por exemplo, que 82% dos funcionários têm alguma dívida. Um dado real de uma empresa de logística de 10 mil funcionários que a gente está operando aqui no modelo de teste na Pila. Ela não sabe que o Henrique tem endividado, mas ela sabe que 82% tem dívida, que a dívida média é de R$ 1.900. A partir daí, a gente começa a mostrar o progresso. Então, primeiro passo, mostrar o diagnóstico para o funcionário, como que ele está. A partir daí, a gente direciona para 3 produtos específicos. Então, o cerne da plataforma é um planejamento financeiro. O que é esse planejamento financeiro? Por meio de dados, a gente entende o momento que a pessoa está e, a partir de um consultor, de fato, a gente ajuda a traçar os objetivos e um plano factível para chegar lá. Então, exemplo de objetivo. Eu quero me aposentar sem depender só do INSS. Eu quero ser capaz de pagar a faculdade do meu filho daqui a 5 anos. Eu quero ter uma reserva de emergência daqui a 2 anos. Eu quero quitar minhas dívidas. Eu quero limpar meu nome. Perfeito. E aí a gente traça um plano factível para a pessoa chegar lá. Depois, o papel desse consultor é gerar engajamento, acompanhar a pessoa para ver se ela está conseguindo ou não. Em paralelo a isso, a gente tem 2 outros produtos que são importantes. Então, primeiro, para evitar que a pessoa entre no rotativo do cartão de crédito ou no cheque especial, a gente tem opções de adiantamento de salário para emergência. Que são os mais caros que você pode ter. São as dívidas mais caras, basicamente. Rotativo do cartão de crédito, você está falando agora, né?
em 360% ao ano, cheque É especial. bom lembrar isso, quem tá em casa, tem amigo nosso aí, os caras médicos, jogava pegando cartão de crédito e, não vou pagar mês que vem, cara, é muito caro, não faz isso, enfim. E pelo perfil do público da Pila, é muito triste saber que tem muita gente que tem essas dívidas, mas não sabe o custo. Então, a gente a Pila, quem a gente mais consegue ajudar é quem ganha até 4 salários mínimos, tá? Então, a gente trabalha muito com perfil indústria, fábrica, varejo, chão de loja, terceirização de serviço. Isso, que grande parte dos funcionários estão até aí. E as pessoas, nesse diagnóstico, elas fazem numa boa? Primeira pergunta, elas te entregam os dados numa boa? Ou tem esse medo inicial de passar essas informações? Porque tem como psiquiatras podem me corrigir, mas vocês têm sempre o medo de saber a verdade. E ninguém gosta de falar de dinheiro. Isso é verdade. Só entra no diagnóstico quem quer. Tá. Então, os funcionários, não é que a gente fez parceria com a empresa, os funcionários são obrigados a participar. A gente costuma ter um engajamento de 10% a 20% por mês entrando na plataforma, mas no primeiro mês costumam ser dados melhores ali, porque é novidade e tudo mais. Então, geralmente, no primeiro mês, a gente pode ter ali até 60% de engajamento, a depender da empresa, até mais, e aí depois a gente mantém uma média de 10% a 20% dos funcionários passando. O que significa que dentro de um ano, a gente vai pegar uma parte muito relevante da empresa e quase todo mundo que tem ali problema financeiro. Mas não é todo mundo no mesmo momento. E é o e-mail marketing. A Pila acaba de assinar um contrato com a empresa tal de logística, tal, bem-vindo, tal, com o Hidra Podcast. Você trabalha aqui, clica aqui para fazer o seu cadastro, tal. Enfim, é isso. É um e-mail que chega pro funcionário. Isso, tem a nossa... Cada empresa tem uma forma de divulgação. Tá. E aí a gente deixa tudo muito simples para a empresa divulgar. Então, por exemplo, se a empresa tem e-mail... A Pila tem os modelos de e-mail ali para ela mandar para o funcionário, se ela quiser, claro, se ela quiser divulgar de outra forma, ela divulga. Se quiser divulgar por WhatsApp, se quiser colocar panfleto na empresa. Mas o que ela está divulgando é um link para um cadastro numa plataforma, é isso? Isso. A Pila é uma plataforma, então a gente trabalha tanto com plataforma quanto com aplicativo. Não é 100% aplicativo, porque... Enfim, a gente lida com o público, muitas vezes não tem um espaço para baixar um aplicativo, então tem também uma plataforma web. E aí é um forms que eles vão preencher? Isso, ele preenche um questionário no diagnóstico. O próximo passo, ele vai poder consentir se ele quer compartilhar os dados de Open Banking ou não. Mas de qualquer forma, a gente pega as informações dele e a partir daí ele fez o diagnóstico. Para entrar na plataforma da Pila, o diagnóstico é obrigatório, e aí a gente vê o que a pessoa mais precisa. Então, é alguém, por exemplo, que... Já teve funcionário que ligou pra gente, realmente ligou, porque estava na farmácia e queria comprar um remédio pro filho, não tinha dinheiro. Tá. Não tinha o que fazer, não tinha limite no cartão de crédito, então a pessoa vai comprar o remédio de qualquer jeito. Ela pode pegar, entrar no rotativo se tiver como, ela pode pegar com a Jota, pode pegar com alguém na família, mas ela vai fazer. Então, esse é um caso, por exemplo, que o adiantamento de salário pode ajudar. Em alguns casos, o adiantamento de salário não vai ajudar. Em alguns casos, uma solução de investimento vai ajudar. E a gente tem uma solução de investimento em parceria com a corretora Warren, que as pessoas podem colocar ali, fazer carteiras prontas a partir de R$1. Então, super simples, não precisa você guardar muito para começar a investir. Então, para alguém que quer ter um futuro mais tranquilo, bom, investimento. Para alguém que tem muita dívida, vamos ver aqui renegociação de dívida. Poxa, mas eu não tenho dinheiro à vista, um problema comum. A gente já viu funcionário que tinha 30 mil em dívida, ganhava R$2.000. Então, dívida de cartão de crédito, que começou muito pequena, mas vira grande logo, de 12 anos atrás. Bom, ele tinha uma proposta de 95% de desconto, mas ele não tinha dinheiro à vista para fechar essa proposta de renegociação. Bom, aí a gente adianta o 13º dele para pagar a dívida, limpa o nome dele depois de 12 anos com o nome sujo. Então, o importante é entender cada caso. E explicar, né? Que eu acho que aí cá entre nós deve ser o mais desafiador é explicar o que você está falando e o que você está propondo, assim. Porque a educação financeira é um problema. A gente fala muito aqui, né? Até para os empreendedores, que a educação financeira para empreendedor é difícil. Imagina para toda uma população. E tem crescido as demandas, né? YouTube bomba a educação financeira. A gente é case imundo de educação financeira no Brasil. Mas é difícil, as pessoas não conhecem. Metade do que você falou aí, eu tenho certeza que tem uma turma que não sabe. Oi, traduz, o que é isso? Rotativo? O que é? Como é que é? 300 e quantos por cento? É isso. Como é que você faz para explicar para essas pessoas o que você está fazendo? Porque também tem uma desconfiança de que é sempre golpe, né? Quando tem coisa de dinheiro, né? Tem que trazer muito pro cotidiano. Então, ao invés de falar, por exemplo, o percentual, mostrar quanto que ele deixou de pagar na última fatura do cartão, quanto que a pessoa deixou de pagar, e quanto que isso vai virar, por exemplo, no fim desse ano e no fim do ano que vem. E aí começa a ficar uma coisa mais palpável. Então, é super importante não partir daquelas premissas de que, bom, dá pra gente conversar em percentual, dá pra gente conversar, dá pra falar de Selic, dá pra falar de CDI, não dá pra falar de nada disso. O mais importante é trazer pro dia a dia.
E ter essa preocupação em como a gente explica para o funcionário acaba gerando também um benefício muito grande para as empresas. Por quê? Porque as pessoas começam a ver educação financeira como uma coisa possível. Né? Sim. E não como aquele monstro que ninguém sabe, todo mundo assim sabe que em algum lugar existe, mas acha inatingível. Né? E a partir daí, quando a pessoa começa a criar uma rotina, aí eu poupo aqui todo mês, eu faço, não sei o quê, bom, aí fica mais fácil, igual a academia. Perfeito. Uma coisa assim, uma coisa que acho que é um ponto super desafiador desse mercado de, vou falar de consultoria financeira ou de aconselhamento financeiro, e até, aliás, saiu há pouco tempo atrás nosso estudo que a Mari e a Laila capitanearam, FDC Longevidade em Finanças. Qual é o nome? O final, eu não lembro agora. FDC Longevidade, esse é Finanças. Tema Finanças, perfeito. Que eu escrevi um artigo e um pedacinho do estudo para elas. E uma coisa, enfim, que eu escrevo ali, eu sou economista e consultor CFP, né? Eu tenho aquele certificado de Financial Planner, embora não praticante, tá, pessoal? Não tem Pratica comigo. Só dentro de casa. Quanto dá também, porque Mari é das clientes mais fáceis lá dentro de casa, os outros são mais difíceis, né? Ou uma cabeça dura. Mas, enfim, E tem uma coisa desafiadora nisso, assim, pô, o CFP é um certificado, né, bacana que você tira para, normalmente os bankers, os grandes bancos que atendem pessoas de alta renda têm isso, consultores financeiros de bancos, a Warren, provavelmente, enfim, vocês devem ter gente lá dentro com isso também. Mas tem um desafio que normalmente quem te dá conselho de investimentos está te vendendo investimento, né? Isso é o padrão no Brasil, muitos países também é assim. Ou seja, o cara fala, onde que eu invisto? Liga pro gerente da... Não fala nem de banco, não, porque esse papo de meio que banco versus corretora já não é bem por aí. Liga pra corretora mais famosa, pra tal, e vai ter um cara que fala, beleza, o meu investimento que tem hoje essa estruturada aqui, que não sei o que, acabou de sair, que se o CDI subir, você ganha, se o IPCA cair, não sei o que, se o galo cantar mais cedo, você ganha. Enfim, e o cara não te vende... estar falando de galo. Né? E ele vende um negócio... É verdade, né? Ruim falar disso, né? Olha que bosta. Freud explica, né? Tá sendo difícil lidar Pode com ser isso, eu quis falar mal do galo rapidinho. Bom, mas basicamente, o cara te vende um negócio super complexo, eventualmente, que ele ganha uma taxa para vender isso para você, porque ele é um vendedor de produtos. Ele é remunerado para vender produtos. E gera um desafio, tipo, o interesse dele é vender, eventualmente, né, levando ao extremo, é vender o produto mais caro possível para bater uma meta. É claro, também vai pensar a longo prazo, ele não vai querer te vender um negócio que você não vai voltar amanhã, mas tem um desalinhamento aí natural. E aí eu queria dizer, como funciona para vocês essa relação, primeiro com a empresa, depois com o funcionário, para que ele confie que você não vai, enfim, basicamente vender outra coisa para ele, outro crédito mais caro e tal. Como o contrato fica alinhado de ponta a ponta? Me conta. Perfeito. Não. Falei muito, mas é porque... Pergunta longa. Pergunta longa, André Marinho. Falei. Não, mas é ponto na mosca, realmente. Tá. É super importante. Existe um conflito de interesse claro. Tá? Então, essa é a primeira coisa a ser dita. Por isso, como que a Pila trabalha? Então, um dos motivos a gente está trabalhando em parceria com uma corretora que não tem FII por produto. Então, a gente ganha uma parte em ativo sob gestão. Sim. Não importa se a pessoa coloca no produto A, no produto B, no produto C. O que o produto dá de FII que iria para a corretora vai direto para a pessoa física como cashback. Perfeito. Então, assim a gente tira o conflito de interesse na parte de investimento. Dito isso, existe uma questão de confiança. E aí tem a importância de se ter uma parceria com a empresa. Uhum. Porque quando a gente tem ali uma parceria com a empresa, os funcionários tendem a confiar mais. Não é ali uma coisa que chegou no seu WhatsApp do nada. Não é alheio. Não é o gerente do seu banco que nunca te liga, que eventualmente dá uma ligada e fala... No fim do ano, fala assim, tem uma previdência no fim do ano. É sempre previdência em dezembro, que a gente liga para fechar a meta. Mas, desculpa. Mas só para entender, legalmente, porque a pessoa mais leiga nesse assunto, você tem... O seu cliente é a empresa... Você não vai ganhar dinheiro em cima do dinheiro do aplicado. Quem vai ganhar é a corretora, é isso. Então, você está intermediando sem necessariamente lucrar. Ou você ganha também do... Como que você cobra de quem? Como funciona isso? Boa. Depende do produto. Tá. Então, por exemplo, no adiantamento de salário, se a pessoa pega um adiantamento, eu ganho uma taxa sobre isso a ser descontada da folha de pagamento. Então, não é consignado porque a gente só adianta o que a pessoa já recebeu. Mas aí você cobra do cliente, é B2C. Digamos assim. Tá. O nosso modelo de distribuição é B2B2C, a gente fecha parceria com a empresa, mas os nossos usuários, efetivamente, são os funcionários. Tá bom. Então a empresa não te remunera, eu achei que ela te remunerasse. Tem alguns modelos específicos que as empresas pedem, alguns casos bastante específicos. Então, eu quero fazer aqui só o planejamento financeiro, mas eu não quero direcionar agora para outras soluções. E aí a gente conversa com cada um, vê se é possível ou não, vê o escopo do projeto. Mas, via de regra, não. A empresa não paga nada por isso.
Se tem um adiantamento de salário, eu recebo uma taxa. Se tem um investimento do funcionário, por exemplo, eu recebo um FII da corretora por ativo sob gestão. Tá, entendi errado. Se eu ajudo alguém a renegociar uma dívida, esse é um próximo passo. Eu vou ganhar um FII do detentor da dívida. Então, existem plataformas de negociação, eu vou ganhar um FII mais ou menos dessa mesma lógica. Então, eu posso direcionar as pessoas para o produto que mais fizer sentido para ela. E eu ganho em cada uma dessas etapas, ou na etapa que houver. Então, eu não tenho conflito de, por exemplo, eu preciso dar um adiantamento para ter receita. Eu preciso ter investimento para ter receita. Não. Eu direciono o que o funcionário precisa, porque eu também ganho em todas as etapas. E assim, a gente resolve um problema muito real, que as pessoas têm problemas financeiros muito graves. 89% de quem trabalha no Brasil não tem nenhuma reserva de emergência. Então, é só na conta o dinheiro de salário, a salário, qualquer coisa que está fora do padrão, entra ali como... O que a pessoa faz? A pessoa vai levantar crédito no mercado, é agiota, e ninguém olha. Então, a empresa ela funciona como um canal de venda para vocês. Perfeito. E aí, para ela, o benefício é oferecer mais benefícios para a equipe. É interessante quando você mistura a oferta de produtos de crédito, ou quase crédito, né? Com de investimento, que você fala assim, pô, na prática, eles não concorrem entre si. Quer dizer, ou tem uma dívida gigante a pagar e não tenho poupança, né? Quer dizer, não tem dinheiro agora e você vai adiantar meu salário para pagar, ou eu tenho dinheiro sobrando e talvez mal investido, eu vou investir. Então, você não faz uma escolha pelo cliente, nesse caso, né? Ele depende da situação dele já de cara, né? O que muda é o momento do funcionário. Então, tem aquele funcionário que, infelizmente, tá no momento, já tá endividado, alguma coisa assim. Tem a pessoa que não tem dívida hoje, mas não tem uma reserva de emergência, e aí acontece alguma coisa, e aí, o que eu faço? E aí o nosso papel é, vamos direcionar para a pessoa não pegar uma dívida, se for possível, ou se for realmente necessário, pegar ali da forma mais barata possível que ela possa quitar o mais rapidamente, para isso não virar uma bola de neve. Tem aquele funcionário que quer começar a poupar, quer começar a ter uma reserva de emergência, então tem um momento ali de cada um. É massa isso, porque assim, quando eu trabalhava mais perto com esse assunto, eu percebi, enfim, estudando que digamos, a solução para a qual o mundo caminhava, pelo menos nos Estados Unidos, assim, as referências que a gente tem com a frequência de lá, né, para não ter muito conflito de interesse na gestão de investimentos, é basicamente uma de duas opções. Ou o cara pagar para ter consultoria de investimento, ponto, quer dizer, igual paga um advogado, um médico, você pagaria um FII para pagar a hora de trabalho do consultor. Ou o que acontece, nesse caso da Pillar, e também o que acontece nas gestoras de grandes fortunas, de wealth management e tudo mais, que é isso, o cara te cobra uma taxa sobre o total investido com ele, e ele não vai ganhar, se eu entendi mal, mais ou menos se você investir em CDB, ou em ação, ou em fundo, ou em CRA, entendeu? Basicamente é isso. Então, as gestoras de grandes fortunas já trabalham assim no Brasil, e cada vez mais me parece até que tem sido... Os bancos têm caminhado para dar essa opção de pagar uma taxa de administração, vou chamar assim, lato sensu, né? Mais neutro. Mais neutro. Isso tem caminhado também para o varejo aos poucos, sabe? Começa a aparecer, não sei, nas corretoras que tem um segmento private, ou na corretora, ou nos bancos que tem um segmento de alta renda, começa a aparecer a opção de, não, você não vai pagar mais o rebate, ou a enfim. É um monte de nome difícil. Enfim, não vai pagar essas taxas, mas vai pagar uma taxa sobre a gestão do ativo completo. E sobre isso de nome difícil, na média, o público da Pillar, a decisão não é nem em que eu vou investir, se é nisso ou nisso. O mais importante é fazer quem não investe, ou eventualmente nunca investiu na vida, começar a investir. De maneira geral... R$30 por mês você já está investindo. Exatamente. De maneira geral, as pessoas que a gente trabalha não tem costume de ter algum tipo de investimento ou poupança. Quem tem ou consórcio, ou a poupança em si, ou guarda dinheiro fisicamente em casa. Ou financiou imóvel também, imagina, essas coisas assim. Mas a maioria não tem nada, tá? Então, chama muito de investimento, mais... só porque eu ia fazer essa piadinha. É isso, porque tá gastando muito dinheiro. Não, isso tudo é verdade. E a gente entra num cenário em que, ninguém tem nada, em última instância. Vamos mostrar que é possível criar uma rotina. Isso de um próximo passo, falar sobre o melhor produto, é minoria nesse primeiro momento. Sim. A ideia é que depois seja importante. Qual que é o maior desafio inicial? É o quê? É limpar o nome? Qual que é o grande... Com esse dado aí do Ciro, imagino que seja. Limpar o nome é um belo desafio, e também fazer um plano para o futuro. É o mais comum, assim. São os casos mais comuns. Porque muitas vezes a pessoa não tem um plano ali muito traçado, mas se perguntar qual que é seu sonho.
E o funcionário traz algum sonho. Claro. Mas como que a gente estrutura isso de uma forma que seja possível, que seja factível? E não, quero fazer uma coisa enorme daqui a um ano. Daqui a um ano não dá. Mas se a gente cortar aqui, se você fizer isso, eventualmente dá daqui a 2. Vamos tentar? E aí tem o segundo passo do desafio, que é gerar engajamento. Depende da pessoa também. A gente está lá para dar as ferramentas. Depende da pessoa aceitar isso. E, enfim, cabe a gente também entender se o que a gente está propondo faz sentido. É isso que eu ia te perguntar, assim, só para tangibilizar ainda um pouquinho mais esse usuário seu aí, depois a gente entra mais no negócio. Se a maior dor é limpar o nome, é fazer um plano, o que é o erro maior? O que eles estão errando, geralmente? Onde eles estão? É o cartão de crédito? Onde está? Até para quem está ouvindo aí. É cartão de crédito, é cheque especial, em geral, alguma coisa que aconteceu pontualmente, que a pessoa deixou passar e virou algo muito grande. Então, isso é o mais comum. Teve um gasto ali no cartão de crédito, não conseguiu pagar. E tá com uma taxa gigantesca. Agora, por exemplo, coisa que a gente viu na pandemia. O esposo ou a esposa foram demitidos. E o orçamento ele é familiar. Então, tudo que se ganha se gasta ali na família. Diminui a receita, mas você não conseguiu diminuir os custos da mesma forma. E aí ficou uma parcela do cartão. Isso é comum. Eu trabalhava aqui durante o dia e à noite eu fazia um bico, por exemplo, eu era entregador de pizza. Perdeu esse bico. Uma receita diminui, mesma coisa, não consegue diminuir os custos. Então, esse é o tipo de problema mais comum. Na maioria das vezes, por descontrole financeiro mesmo. Sim. Então, a pessoa que não sabe muito bem quanto que está gastando... Esse viciozinho aí é cartão de crédito e cheque especial. Esse é o mais comum. Mas e aí, assim, acho que vale dizer assim, então o problema é ter uma necessidade de grana que é pontual e escolher mal a dívida. É isso, porque eventualmente a dívida, elas querem entrar nesse seara. Assim, e tem dívidas boas, necessárias. As pessoas financiam casa própria com dívida, financiam um carro, o cara faz Uber, o cara que tem um carro, o cara faz uma moto, enfim. A dívida é um instrumento bacana para se usar para melhorar de vida. Boa. E funciona. Nem toda dívida é ruim, mas em geral parece que a turma, porque não conhece mesmo, porque ninguém explica bem também, escolhe mal a dívida e pega a dívida mais cara que tem. Não tem condição, não tem, como é que chama isso? Garantia, pega uma dívida horrorosa. Não tem garantia, mas mesmo, às vezes o cara tem, ele tá numa empresa salariado, tem um consignado, entendeu? Ou ele tem... Aí ele pega mesmo assim, cai num às vezes tem um histórico legal no banco já, porque eventualmente tá um tempinho ali e não pega uma dívida direto ao consumidor, né? Um crédito direto ao consumidor que poderia pegar, então assim, às vezes tem opção, meu ponto é esse. E como que vocês olham isso? Como é que entra nessa ação? Tipo, qual dívida boa, qual que é a dívida que você quer brigar contra? Como que essa dinâmica acontece ali? De maneira geral, os usuários que a gente trabalha não têm opção de crédito bom no mercado. Não tem acesso. Não tem. Então, eventualmente, a empresa tem parceria para alguma coisa de consignado, que pode ser uma opção, mas mesmo consignado também, a pessoa consegue pegar limites relativamente altos. Então, é muito fácil se embananar, mas pode ser necessário, e aí, se for necessário, é uma opção um pouco mais barata do que o normal. Não são todas as empresas que têm. Entendi. Então, de maneira geral, nosso usuário não tem opção, tá? Assim, não tem como pegar um crédito pessoal, esquece, a pessoa muitas vezes já está com o nome sujo, ou aquela pessoa sem nenhum histórico bancário, nunca teve uma conta bancária de fato, assim, tem uma conta salário, abriu uma conta ali no Caixa Tem, na pandemia, alguma coisa assim, para receber o auxílio emergencial. Então, como é que vocês vão resolver isso? É difícil. E a gente sabe que o buraco é super embaixo. Mas, ao mesmo tempo, o momento é muito bom. Por quê? Porque tem Pix e tem Open Banking. A partir disso, a gente consegue olhar os dados das pessoas, claro, que consentirem para o compartilhamento de dados, e direcionar, de fato, entender o problema, e aí sim começar a direcionar para soluções que façam sentido. Que, eventualmente, a própria pessoa não sabe que existe. Então, a Mariana estava tocando ali num ponto interessante. Poxa, mas tem todos esses termos, será que a pessoa conhece? Será que a pessoa sabe? Muitas vezes ela não sabe. Isso é verdade. Então, tem funcionário, por exemplo, que sabe que tem dívida, mas não sabe que pode negociar. Ele não sabe que ele pode fazer, por exemplo, portabilidade no crédito imobiliário e começar a pagar uma parcela muito menor. Bom, se a gente começa a entender o problema por meio de dado, a gente pode levar essas oportunidades para a pessoa. Você sabia aqui que tem como você quitar o nome sujo? Parece que essa proposta aqui cabe no seu orçamento. Você quer? Você sabia que tem como você trocar aqui essa dívida do cartão de crédito que é muito cara para uma outra dívida que vai ser muito mais barata? Você sabia que tem como você quitar suas dívidas agora? Você sabia que tem como você poupar um pouquinho nesse mês? Porque no mesmo dia do mês passado você tinha gastado, por exemplo, R$50 a mais? Você quer mandar esses R$50 direto para o seu investimento?
aperta no botão e vai. Então, são possibilidades que se abrem a partir de agora. O Open Banking começou há pouquíssimo tempo, né? Pouquíssimo Como é que tempo, tá sendo implementado. Tá sendo, e para vocês estão prontos para isso, para pegar esses dados e já usar, ou é uma coisa que ainda vai... Enfim, como que tá isso aí? A gente está trabalhando para estar pronto. Então, hoje, a gente não usa dados de Open Banking, hoje, início de dezembro. Né? Tá. Aí é justo, verdade. Porque vai sair mais pra frente, a entrevista é bom deixar claro. Mas logo a gente vai usar. Boa. E aí, só uma pergunta rápida, assim, só para eliminar também. Aí vocês não optaram por cobrar da empresa, por quê, assim? Por uma questão comercial. Então, o que a gente viu é, quando a gente cobra da empresa, por mais que a empresa tenha interesse, tem que passar por discussão de orçamento, RH em geral, é uma área que não tem muita verba. Então, bom, vamos tentar pular essa etapa, não tem que discutir orçamento, não tem que discutir se vai colocar dinheiro nisso ou naquilo, não. É porque, teoricamente, tem um benefício que ela está entregando, que também é um benefício interno. Assim. Mas ok. O que a gente percebe é, a gente quebra uma barreira, sendo que no longo prazo não seria isso que traria uma parte relevante da receita da empresa. A escala então, vai ser no pequeno no longo prazo. Isso. Então é algo que dá para abrir mão e a gente não precisa criar essa barreira com a empresa. Tá vendo? Não é só porque fica a dica. Mas é curioso que eu imagino que, por mais que, é evidente que há uma relação entre saúde financeira e saúde mental, saúde física, desempenho no trabalho, essa relação existe, mas ainda assim é difícil vender ela assim fácil. Não, cara, aqui, ó, reduzir dívida, eu vou aumentar em tantos por cento, sei lá, o desempenho. É difícil, né? Imagina, essa venda ainda é difícil, suponho. Existem diversos dados que mostram que o funcionário que está endividado, está com problema financeiro, rende muito menos, está com a cabeça em outro lugar. Mas é algo menos palpável para a empresa. Por que é menos palpável? Porque a empresa sabe que os funcionários têm problemas, mas não sabe o tamanho do problema. Por quê? Porque ninguém gosta de falar de dinheiro. Então, ela não sabe o grau ali de dificuldade. Então, de maneira geral, quando a gente fecha a parceria com a empresa e aí mostra o primeiro diagnóstico dos funcionários, né, a média, sem mostrar quem é quem, as empresas acabam tomando um susto. Porque não tem atestado médico para problema financeiro, né? Você não tem, não vou trabalhar. O cara tá lá, ele vai, ou a moça vai. Mas poderia ser uma lógica de programa de pontos, né? E tal, mas é difícil vender. Mas é legal para quem tá pensando como lidar com grandes empresas, que você chega numa base sem necessariamente precisar cobrar da empresa. Isso é interessante. O CAC lá embaixo, qual os termos? Exatamente. O CAC baratinho. Tem um CAC mais barato. Mas deixa eu só fazer uma pergunta que eu fiz pro Matarazzo aqui, que é, por que a gente não pode falar de dinheiro? Qual que é o problema, Henrique? Me conte. Isso, enfim, eu acho que é uma questão histórica também, que as pessoas acabam tendo dificuldade. Então, ontem saiu uma pesquisa que 75% das famílias têm alguma dívida, saiu no Fantástico. Quando a gente destrincha um pouco os dados dessa pesquisa, teve um negócio que me chamou a atenção, que trouxe que 88% tem vergonha de admitir essas dívidas. Então, assim, porque são problemas que a gente tem que resolver. Louco, né? De novo, a relação de vergonha, de coisa com dinheiro, né? Como se fosse... existe problema. Muito doido. Louco, o americano, todo americano, médio, tem dívida. Todo, não existe. Mortgage. Não, médio nada, né? Até o Elon Musk também tem dívida. Todo mundo tem dívida lá. Ou você tem dívida grande, ou você tem dívida pequena pra comprar sua casa. Ninguém compra uma casa lá. Não, comprar à vista lá é coisa de doido. É só aqueles caras com dinheiro na mão, assim. E a gente aqui é uma coluna, né? Falar de dinheiro. Mas enfim, mas aí eu vou falar, só me explica o tamanho de vocês, que a gente não fez uma apresentação. Vamos dimensionar a Pila, é verdade. Mas como está a Pila? Quem somos? Quantos são? A equipe, fundadores? A Pila é super recente. Então, a gente ficou com o CNPJ pronto em fevereiro de 2021 e estava rodando em demo, olhando só para produto até agosto, setembro desse ano. Então, rodando numa mesma base de 500 funcionários. Desde então, 2, 3 meses para cá, a gente começou a ir em cima de empresas. Então, a gente tem hoje, rodando na base, 2.300 funcionários, tem outros 6.000 que vão entrar ali nos próximos 3 meses, e a gente está rodando testes em 5 empresas, que então, para parte da base dessas empresas, que juntas tem 19.000 funcionários. Mas já é uma escala rápida aí, para quem começou. Tem nos chamado a atenção, porque, em geral, vender para empresa é mais lento, né? Sim. E, bom, a gente tinha que aprender um pouco como que seria isso. Mas de um mês para cá, empresas que juntas têm mais de 90.000 funcionários entraram em contato com a gente pedindo reunião. Legal. Então não foi que a gente buscou essas empresas, foi que elas nos buscaram. Então isso mostra que a dor está lá.
né? Que o funcionário tem muito problema e isso acaba gerando também problemas muito graves para as empresas. E vocês são quantos internamente, quantos sócios? A gente somos 3 fundadores. 3 fundadores, tá. Isso. Mas todo mundo no começo do time agora tem opção de ação, tudo mais. A gente quer ter as pessoas a longo prazo, tá formando um time super forte, mas ainda muito pequeno. Então, agora a gente tem 8 pessoas, já uma nona que vai começar daqui a um mês. E imagino que é mais uma expertise de educação e financeira, assim. Tech. É tech ainda? Tech. Porque não é uma plataforma que pode ser pesada para rodar no aplicativo. Para ir de 3 para 19 mil pessoas em poucos meses, você tem que ser tudo. Mas eu vi a entrevista, aliás, recomendo. Tô antecipando dicas aqui do Lex Friedman com o fundador do Instagram, esqueci o nome dele agora, contando como foi negociar a venda por $1 bilhão de 13 funcionários, né? Que é o case do mercado. E ele falando, o Instagram, ele falou, até 500 mil usuários, ele não precisou sair de nada que a gente não conheça, que a gente não compre, tipo, um Amazon, um AWS lá, e tá valendo. Mas enfim, por isso que eu tô... São 5 pessoas de desenvolvimento hoje, então programação, então dados, ainda precisa coisas. muito dessa turma. Precisa. É porque eu achei que na minha cabeça o desafio era essa tradução da educação financeira, mas ainda é um desafio, mas é tech. É tech, interessante. É fazer uma plataforma que as pessoas não tenham dúvida, uma plataforma que as pessoas não saibam ali onde clicar, sabe o que cada coisa significa, que seja leve, que você não tenha problema de dados, tanto móveis quanto de tamanho da aplicação em si. E vocês passaram por alguma aceleração, ou processo ou não? Porque vocês já foram empreendedores anteriormente. A gente não passou por nenhuma aceleração, a gente captou investimento agora. Com quem? Pode falar? Você já pode falar com quem? Podemos falar. A gente trouxe uma rodada com alguns investidores anjo bem legais, então legal. Entrou o André Laporte, ele foi presidente do Goldman Sachs aqui no Brasil, fundador da Vinland Capital. Legal. Entrou o Gustavo Rocha, ele foi CTO do Santander e até no passado ele era CTO do BTG Pactual. André Pinheiro, do BR Partners. Então a gente conseguiu formar um time ali legal. Que legal. Pra botar pra rodar. Não, bacana demais. Acho que vale entender um pouco essa história anterior. Você teve uma empresa e vendeu antes de fazer isso, assim. Acho que você é um serial entrepreneur. De verdade. Uma palavra difícil, né? É empreendedor em série. Falar em francês que é mais bonito. Como que é? Entrepreneur. É mais bonito, né? Como que é a história de um entrepreneur? Serial. Como você teve um negócio, foi uma startup antes que você vendeu? Como que é essa... Conta pra gente um pouquinho essa história aí, vai. Eu comecei com educação. Tá. Então, eu fui cofundador de uma startup. Quantos anos você tem, Henrique? Vamos falar de uma vez. Tenho 26. Obrigado. 26. Pra você ouvindo em casa. Desculpa, senhor Henrique, né? O que você fez no TCC da sua faculdade da simbiose? Exatamente. Diga lá, Henrique. Antes eu fui cofundador da Estudar Com Você. Isso aí foi no final da faculdade, mais ou menos. Estudar Com Você, né? Isso. E a gente ajuda alunos universitários a lidar com as suas matérias. Então, a passar nas matérias que ele não está conseguindo lidar na faculdade. Então, aluno de engenharia, administração, economia, só curso de exatas. A gente teve ali um pouco mais de 40 mil alunos pelo Brasil, chegou a ter 70% de pagantes, por exemplo, no ciclo básico da engenharia da USP, alguns números parecidos, administração e economia na GV, no INSPER, tudo mais. E no primeiro semestre de 2020, ali na metade do ano mais ou menos, a gente vendeu a empresa para uma multinacional europeia também de educação online, que tem 15 a 17 milhões de alunos por mês. Venderam 100%. Vendemos 100%. Então, foi tanto legal. a nossa saída dos fundadores, como a saída dos investidores também que a gente tinha. Bom, agora eu vou fazer de novo. E o time da Pila são os mesmos fundadores da Estudar Com Você? Não. Ou você junta outras pessoas? Como que é isso? São outras pessoas por questão de interesse. Perfeito. Então, o meu sócio na Pila, a gente fez faculdade junto e sempre falou de empreender junto na parte de finanças. Então, tinha essa dor, tudo que dá pra fazer microfinanças, microcrédito, a gente falava que ia fazer junto. Mas eu comecei ali a estudar tudo mais e acabou ficando para depois. E aí, depois a venda da Estudar, eu falei, vamos tirar do papel? E a gente trouxe junto o Renato, que é nosso CTO, que é um cara muito fera ali de dados. Caríssimo no mercado, achar a gente, assim. Ele é fantástico. O Renato, ele foi CTO da parte de inovação, de um hub de inovação, de uma empresa que tem 40% de share de sistemas para agronegócio do Brasil, que foi vendida para o Private Equity do BTG agora no início do ano. Tem um cara muito bom de tecnologia e... Caramba, que time você montou. E onde que vocês têm se trombado aí, essa turma que fundou essa empresa, fundou a segunda e tal? Só pra quem quiser saber onde que é bom tomar um café de vez em quando. Ver se tromba quando você abre o negócio. Na primeira foi um amigo em comum. Mas onde você estudou, talvez, na faculdade que você fez? Na FGV. GV aqui de São Paulo. GV. E aí, só uma pergunta. O que você aprendeu lá na Estudar Com Você que você trouxe agora pra cá?
Pensando que a gente tem um público de empreendedores aí. Conta um pouco. Não, isso é super interessante. Então, eu acho que o maior aprendizado de ter empreendido antes foi entender a importância ali de se testar rápido, de se errar e corrigir rapidamente, o que nem sempre a gente fez na Estudar. Assim, hoje, olhando para trás, eu vejo uma série de erros ali que a gente cometeu e que na Pila a gente cometeu já vários outros, tá? Por mais que a empresa seja recente, já cometemos erro pra caramba, mas principalmente entender que muita coisa vai dar errado, isso faz parte, a gente precisa mudar o que está dando errado e testar outra coisa, e mais coisa vai dar errado e vai mudando até encaixar. E quando encaixa, eu acho que fica muito claro. Tá? Não, depende da métrica de cada empresa, mas quando você começa a ver gente entrando em contato, gente com interesse, o engajamento aumentando, bom, aí parece que estamos indo para o caminho certo. Então, tipo, o medo Enquanto de errar, você acha que é bom, assim? Você aprendeu que podia errar e perdeu esse principalmente, medo. Aprender a bater a cabeça na parede e continuar andando, né? Você sabe que eu entrevistei essas semanas, recentemente, a Sophie Vigerot, que é uma francesa que fundou o TomTom. Você não vai ter visto isso na sua vida? TomTom era Nossa, minha 26 aquele anos. GPS que ficava no carro, aquele sistema que depois foi comprado e tal, que rodava nos carros. Aqui, ó, nossos editores estão aqui, ó. É a turma mais velha de barba. Deu muito mal. O Waze acabou com o TomTom. Não, pior é que você sabe que depois ela foi comprada e deu... Porque tem... ela vende antes de... Ela vendeu antes, Mas aí tem um sistema... Aliás, ela ainda trabalha, ela é CMO ainda da TomTom, porque eles cresceram para outras áreas. Mas enfim, todo o que o Waze faz hoje, a TomTom fazia no carro. E ela falando que é isso, assim, que ela tem 50 anos, né? Ou mais. E ela falando dessa questão do empreender, que ainda, principalmente para mulheres também, mas que o medo de errar trava as pessoas. Ela fala, a gente tem que perder logo o medo de errar, porque você vai errar, não tem outra opção. E é muito legal errar, isso. Aprende. É incrível. E aí, mas e além disso, além do errar, você não conseguiu trazer um pouco da habilidade de ferramenta ou de aprendizado de educação, de formação, essas coisas, vocês conseguiram fazer um paralelo aí? Engajamento, né, também, da plataforma? A gente conseguiu e, em grande parte, pode parecer contra-intuitivo, mas a Estudar era uma empresa de educação e seria natural para a Pila começar com educação financeira. E a gente não começou só com produto de educação financeira. E por quê? Porque eu entendi ali atrás que é muito difícil em educação você gerar um engajamento de curto prazo. A Estudar tinha. Mas por que Estudar tinha? Porque o aluno tinha a data da prova e ele queria passar. Mas sem essa meta, o que você vê em cases de EdTech no mundo inteiro é que muita gente começa os cursos e tudo mais e acaba parando. Então, quando a gente começou a Pila, a gente analisou a situação e falou assim, olha, a gente está lidando com pessoas que estão se afogando. Não adianta a pessoa estar lá tentando ficar com a cabeça para fora da água, olha, vou te ensinar a nadar. Não, joga uma boia, leva a pessoa para terra firme e aí entende. Vamos aprender a nadar? Se não quer aprender a nadar, então vamos tentar criar aqui algumas barreiras para você não entrar no mar nunca mais. Então, esse foi um aprendizado um pouco contra-intuitivo, mas que foi super importante. A gente tem uma parte de educação financeira na Pila, tem uma trilha de conteúdos pré-gravados, é muito importante, a educação gera muito impacto no longo prazo. Mas não é suficiente para a gente ajudar ali a pessoa que está com um problema urgente, que precisa de alguma coisa agora. Perfeito. Aí foi outra forma de fazer. Interessante. E aí, eu queria saber, aí vocês captaram com o investidor anjo e vocês estão no momento agora, o que é o plano para 2022? Para onde vocês estão indo com a Pila? O plano é crescer, então aumentar a base e desenvolver muito produto. Então, quando a gente fala da base, tem empresas que têm muitos funcionários do perfil que a gente precisa, então fábrica, indústria, varejo, tudo mais, terceirização de serviço. Levar essa base para algo em torno de 50 mil funcionários até o fim do ano que vem. E desenvolver produto... Vocês estão com quanto hoje? De funcionários na base? 2.300. 2.300. E a gente tem uns 19 chegando aí, você falou? Um teste com 19 e 6 que já deram ok, mas falta assinar o contrato. É um ano animado. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. E da parte de produto, a gente está pronto para analisar profundamente os dados e saber o que a pessoa precisa da forma mais escalável possível. Então, esses são os grandes desafios. E vocês vão captar de novo ou ainda não? A gente está tranquilo, pelo menos até o fim do ano que vem. Pode surgir oportunidade, e aí a gente aproveitar isso antes, mas não há uma necessidade de captar urgentemente. Na Estudar, vocês captaram com o VC ou essas coisas, ou ficaram com o Anjo também? A gente captou também com o Anjo, e a Estudar queimava muito pouco caixa pelo modelo de negócio. Então a gente tinha conteúdos pré-gravados, vendia para as faculdades e
aquilo ali rapidamente, rapidamente entrava como receita. Então, a gente captou também uma rodada de anjo, não chegou a queimar nem metade do caixa até a venda. Entraram também alguns anjos bem legais, então entrou o Roberto Salute, que é CEO do BTG Pactual, entrou o Florian Bartunek, fundador e CIO da Constellation. Arruma esses anjos? Vamos conversar disso aí, que não esconde o ouro, não. Não é... Pô, só anjaço, né? Como é que você arruma esses anjos, assim? Conta pra nós. O Garrincha. Nossa, não é tão simples. Então, na Estudar, porque a demanda dos empreendedores é investimento menor e anjo, e é super difícil no Brasil captar investimento anjo bom, assim, né? Na Estudar, quem liderou essa parte foi o Ale, que era o meu sócio, outro fundador lá da Estudar, que era o CEO. No caso da Pila, fui eu mesmo. E não foi simples. Então, tem muita coisa que, um investidor aqui conhece outro, que vai trazendo, que gosta do case e tudo mais. Tá. Mas foi muito como uma teia. Então, a gente trouxe ali, primeiro, um que gostou muito, falou, eu vou. Aí, apresenta para outros 3 ali, outros 4, outros 5. E aí, mas como é que você marca essa reunião com esse um aí? Alguém que já conhecia, investiu talvez na Estudar, ou trabalho, família, próximo? Como que talvez... Foi pessoas o evento também. Isso é interessante. Então, a primeira pessoa que deu ok foi por indicação de outra pessoa que a gente conhecia, mas a gente não tinha nenhum contato próximo. Tá. Não tem nenhum investidor nosso que é, por exemplo, familiar, alguma coisa assim. Então, são pessoas que eventualmente já acompanhavam a trajetória, então já sabiam da Estudar com você, ou sentem mais confiança por ter sido, vamos dizer assim, empreendedor de segunda viagem, mas ninguém muito próximo naquele primeiro momento. Então, de maneira geral, foi indicação. Então, você saiu conversando e pedindo indicação. Isso. E aí, a partir da indicação, você tem o primeiro papo. Para investidor anjo, né? Você tem a Anjo do Brasil, enfim, mas... Não a gente não fez nada disso. A gente não você manda e-mail para todos, cadastra nas plataformas de todo mundo, tal, no caso de vocês. E por isso que é difícil responder isso, porque não teve nenhuma bala de prata. Assim, não teve um evento que a gente foi, a gente não disparou lista de e-mail, nada disso. Foi assim, vamos falar, seria legal conhecer não sei quem. Aí veio aqui, alguém conhece não sei quem? Conheço. Consegue fazer a ponte? Consigo. Aí faz ali aquele papo inicial, a pessoa fala, eu vou ou não vou. Não vou, vai pro próximo. Vou? Legal. Então, aí começa a conectar com outras pessoas ali próximas. Pô, que interessante, é verdade. Isso é um desafio muito grande. E chegar nesses super investidores anjos do Brasil... Não é que tem pouco, né? E é arriscado pro investidor também, não tô nem julgando. E a qualidade desses caras que entraram é demais. Você citou um pouco do currículo deles. É muito legal ter gente assim por perto pra gastar bem esse dinheiro. Mas uma coisa que eu queria entender, assim, um momento da Pila também em termos de plataforma, tá? A gente falou de vários caminhos possíveis de monetização do negócio, de ganhar grana e tal. O que hoje já está funcionando, o que ainda vai estar por vir aí em 22, só para entender certinho como está isso. Perfeito. Então, hoje o adiantamento do salário é uma solução que está pronta. A parte de planejamento financeiro, levantar os dados inicialmente, depois falar com o consultor, está pronto. Você marca ali um horário, fala com o nosso consultor. E a parte de investimento em parceria com a Warren também está pronta. Beleza. Então, isso tem 100% na web. E agora, em dezembro de 21, a gente está lançando também 100% no app, que ainda está em demo. E a Warren está crescendo também, então você tem duas forças, tem muita gente. Patrocina a gente. A Warren patrocina o Caixa Preta, que eu gosto, aquele podcast que eu recomendo sempre, do Luciano Potter e tal. Eu conheço aí, conhece a Warren, por favor, patrocina. Já temos aí um grau de aproximidade. Mas é legal porque eu estava comentando, porque eles também estão crescendo base, então vocês estão num momento que vocês têm... E tem um formato super legal a Warren, vale conhecer, é muito massa a Warren. É o robô advisor e tal, enfim, eu gosto bem. É super interessante, e principalmente por não ter aquele conflito de interesse de, eu indico esse produto porque eu vou ganhar uma taxa nisso. Não. A taxa vai para o cliente final mesmo, vai para o usuário, ele recebe isso em cashback, né? E a gente ganha uma parte de ativo sob gestão. Então, é uma parceria estritamente comercial, tá? Não há nenhum tipo de investimento, nem, enfim. É uma parceria comercial. A gente leva cliente ela tem autônomos, né? Tem agentes autônomos, não sei se o nome é isso, mas a Warren permite trabalhar assim. Mais ou menos assim. Tem um pedaço da taxa que ela cobra que volta para você. E o seu usuário já sabe isso desde o começo, que vai ser essa taxa e tal, enfim. Então, essa parte de investimento, planejamento e adiantamento está 100% operante, e a trilha de educação financeira para o funcionário acompanhar, tudo mais, treinamentos específicos para as empresas, também está pronto. Dos três, o que demanda dinheiro na frente é o adiantamento, evidentemente. Como que vocês desenharam isso? Que não é crédito consignado? Como que qual que é a cara desse adiantamento? É uma antecipação de recebíveis. Tá. Então, é intrinsecamente uma compra de direitos creditórios. Deixa eu colocar um pouco... Não, é bom, manda bala. Por favor.
Então, a gente só adianta o que a pessoa já acumulou. Como assim o que a pessoa já acumulou? Imagina que hoje é dia 10 do mês. Horas trabalhadas. Exatamente, horas trabalhadas. Se a pessoa for demitida hoje, mesmo por justa causa, ela vai receber nas verbas rescisórias aquele valor. Ou seja, ela já tem aquele direito a receber. O 13º vai sendo acumulado ao longo do ano. A cada dia 15 que passa, a pessoa tem direito a 1/12 do 13º. Então, passou do dia 15, você pode adiantar mais 1/12 do 13º, a depender das regras que a empresa estabelece. Tá. Então, é um modelo de adiantamento de recebíveis. A gente vê ali o que a pessoa tem a receber de acordo com o salário dela e de acordo com o dia do mês. E se ela quiser adiantar aquilo, se ela precisar, tem uma emergência, aí ela pede ali na plataforma, vai receber um Pix 24/7 e na mesma hora cai na conta dela. Então não tem uma aprovação da pessoa física, nada disso. Por quê? Porque o nosso risco de crédito é só o risco da empresa. Mas aí a empresa, esse salário circula por vocês ou não? Sim, a gente precisa do dado de quanto que o funcionário ganha. Então, a empresa tem que nos manter atualizados sobre a folha de pagamento dela. Então, se alguém teve um aumento, se alguém foi demitido, tudo mais. Mas o dinheiro não cai, o salário dele não está com vocês. Não. Você vai cobrar da empresa depois esse valor. Isso, você perfeito. retém via empresa. Isso. Esse é o acordo com eles. No mesmo dia que a empresa paga o funcionário, ela desconta o valor que o funcionário adiantou, se houver um adiantamento, mais a taxa, e passa o adiantamento mais a taxa para a pila. Então, a gente não mexe no fluxo de caixa da empresa, nada. No dia que ela vai pagar o funcionário, ela paga o mesmo tanto. Só que ao invés de pagar só para o funcionário, ela tira ali o adiantamento. Esses planos de saúde que tem essa correlação também, já tira ali na frente. É igual consignado nesse sentido, né? Nesse aspecto é igual. Nesse aspecto. É porque eu sei que juridicamente isso muda para você, né? Se o dinheiro circulasse por você, seria mais complexo, né? Quem foi que ensinou isso a gente aqui outro dia? Quem? Se o dinheiro passa pela... é verdade. Era simbiose social, mas era outra coisa. Mas enfim. Sim, que ele não podia receber, intermediar, mas nesse caso pode. Nesse caso não Você pode, tá. Que é recurso público, é outra história, né? Que é doação, recurso público. Eu achei que era a Lint, viajei aqui. Mas pode ser a Lint. A gente tá grande, a gente tem várias entrevistas. É legal isso, né? Legal. A gente tem um Wikipédiazinho bom já. Não, né? É porque juridicamente a gente entendeu que define muito o CNPJ que você vai poder ter enquanto empresa, onde passa o dinheiro, que pedaço do dinheiro você recebe ou não. Você tem que ter correspondente bancário pra fazer ou não. Você tem que ser essas coisas? Não, por enquanto nada. Não por trabalhar, nesse caso, só com adiantamento de recebíveis. Então, a lógica, por exemplo, uma coisa que é muito comum fora do mercado da pila. Um advogado ganha uma causa para um cliente. O cliente vai receber só daqui a 2 anos. O advogado pode comprar essa causa, então ele adianta, paga para o cliente antes e cobra uma taxa por isso. Ele não precisa ser um banco, ser um correspondente bancário, nada disso para fazer isso. Uma empresa vende ali sua duplicata, vende ali enfim, o que ela tem a receber para receber esse dinheiro antes. Enfim, quem compra não precisa ser um banco. Então, por ser adiantamento de recebíveis, a gente não precisa hoje ser correspondente bancário, sociedade de crédito direto, nada disso. Com novos produtos que em algum momento a gente vai lançar no futuro, aí a gente provavelmente vai precisar. Então, vamos dizer que no futuro a empresa pode optar também por ter um consignado na pila. Se a empresa quer ter um consignado, ela fala, não precisa, mas quero também ter um consignado e eu quero ter um fornecedor só, e não ter diversos fornecedores diferentes. Bom, contrata a pila. Consignado é crédito. Então, a gente começa ali atuando como correspondente bancário. O caminho de vocês é fintech, não é uma HR tech lá, uma recursos humanos tech. A ideia é crescer total fintech. Total fintech. Em produto fintech. Em distribuição, aí a gente poderia falar que seria uma HR tech. Por quê? Porque quem escolhe rodar na empresa é o RH. Né? Sim. Mas em produto, 100% fintech. Mas a rigor você conseguiria também crescer sem passar pela empresa, certo? Poderia buscar esse caminho de eu entrar lá e falar, quero o serviço da pila, quero acessar. Já existe isso? Vocês pensam em usar isso? Como que está o fora das empresas? De curto prazo, a gente não pensa. Então, primeiro, porque a folha de pagamento funciona como colateral. E para quem não tem nenhuma opção de crédito, se a pessoa vai ali para o rotativo do cartão ou cheque especial, é muito difícil você fazer um plano de longo prazo com ela, de tão caro que é. Então, isso é importante. O segundo ponto é o próprio engajamento. Então, quando a gente tem ali a empresa tem interesse que o funcionário nos conheça, a empresa tem interesse que o funcionário utilize a pila. Por quê? Porque a melhora na situação financeira do funcionário gera também melhorias para a empresa. Como que surgiu a pila? É legal contar essa história. Boa. A ideia foi do meu sócio, Matheus, e ele começou a carreira na empresa da família dele. É uma indústria. A fábrica fica no interior de Goiás e é a única fábrica da cidade. É uma indústria de tecnologia para plantio agrícola, está crescendo pra caramba no mundo inteiro
a parte de pesquisa e desenvolvimento é em São Paulo, mas a fábrica no interior de Goiás. Legal. Eles vão lá, treinam pessoa, porque não tem outras indústrias na cidade. Naturalmente, gastam muito tempo, esforço nisso. E depois de um tempo, ele estava lá como diretor de RH, ele começa a perceber que ele estava perdendo funcionários porque as pessoas tinham problemas financeiros e aí pediam para ser demitidos para receber verbas rescisórias. Eventualmente vão trabalhar na cidade do lado por um aumento de R$50, mesmo tendo um trabalho muito maior para ir lá, para se locomover e tudo mais. Então, poxa, o problema financeiro está dando ali problema para a empresa, mas a empresa não sabe resolver isso. Como que você faz? O funcionário não se sente nem confortável para falar desses problemas. A empresa tem um monte de problema próprio para resolver. Então, daí que veio a ideia da pílula. Foi, na verdade, sentir a dor do lado da empresa. Não, porque você fala, por isso que eu tô provocando. Você poderia entrar mais pra dentro dessa dor dessa empresa, né? Porque eu tô lembrando da 3778, talvez o Guilherme tenha sido. Sim. Porque eles estão, enfim, eles são uma fintech / healthtech, tô brincando. Mas é porque eles estão fazendo tudo, eles cresceram muito, captaram muito investimento, eles estão enormes. E muito nessa coisa de otimizar o serviço de saúde, por exemplo, que tinha muito gasto a mais do plano de saúde, erro de gasto internamente, o desafio da empresa de gerir isso. E prevenção, trazer essas coisas todas para a saúde. Eles foram assumindo vários pedaços do universo. Eles começaram com a otimização do recurso, que era um problema, e depois cresceram em várias visões, numa visão de AI e tal. E aí eu fico pensando, você poderia optar, ou eu vou para fora e vou trazer mais produtos para esse consumidor, ou eu posso ir para dentro e entrar para dentro da empresa, dá para ir para os dois lados. Mas o seu ponto é perfeito, a gente tem essa discussão direto dentro da pílula. E eu acho que grande parte do que a gente faz tem que ser deixar os processos da empresa muito mais simples. Então, a empresa não pode ter trabalho para fazer um desconto na folha de pagamento por causa do adiantamento, porque a empresa já tem muita coisa para pensar. Então, o sistema da empresa é muito complicado. Tudo isso tem que entrar no pacote. Eu não acho que a pílula vai ter uma receita, ou pelo menos uma receita relevante com isso no futuro. Então, quando a gente pensa em modelo de negócios, é fintech. Mas quando a gente pensa em o que a gente precisa para crescer, isso entra com certeza no bolo, com certeza. É interessante, tá todo mundo prestando serviço para outras empresas, né? Tô pensando nas fintechs. A 3778 é uma boa entrevista para se ver também, ao mesmo tempo que essa. Porque tem coisa em comum também. E também é interessante que a 3778 também vai falar de saúde, que é um negócio cheio de desafio de alinhamento de interesse também e tal. E vai buscar pelos recursos humanos das empresas esse acesso aos bons dados e tal. Então tem muita coisa em comum bacana aí. Porque eu acho que é isso. Pra mim é uma leitura de nova geração de dados mesmo. A gente agora não é só coletar, mas é melhorar e resolver. O que você falou, a dor tá aqui, não dá pra eu ficar na teoria, eu preciso resolver na prática, né? Eu acho que a gente tá nesse momento de dados, né? E aí precisa fazer. Aliás, vale o disclaimer. Ele falou de. A gente tá. Foi um bate-bola do nada aqui. Desculpa. Mas você falou de Open Banking no começo. Talvez nem todo mundo sabe o que é o Open Banking. Mas você puder explicar rapidamente do que se trata esse do Open Banking. Perfeito. Eu tô fazendo um MBA em finanças aqui, aos poucos, porque a gente tá entrevistando muita fintech. Outro dia o Carlos deu uma. Carlão, como é que é? Carlão. Deu uma aula aqui, então eu tô aprendendo. Da Certidocs. O Open Banking, sendo assim o mais simples possível, imagina uma base de dados compartilhada pelo Sistema Financeiro Nacional, em que quem consentir ter os dados compartilhados dentro desse sistema pode permitir que as instituições participantes tenham acesso a todos os dados, independente da instituição. Então, eu não preciso, por exemplo, ser o banco XYZ para saber que a pessoa está gastando não sei quanto no cartão de crédito, porque ela tem 5 cartões de crédito diferentes. Eu consigo ver quanto que ela está gastando em todos os cartões de crédito dela. E eu consigo ver quanto que ela tem em todos os bancos diferentes de investimento, em quais categorias. Então, essa que é a grande questão. Por quê? No passado, e até hoje também, como é que funciona um banco? Você chega ali, pode ser online ou não, tá? Mas você fala, eu preciso de crédito. Eu preciso de previdência, eu preciso de um investimento. E aí, a partir do eu preciso, as pessoas chegam com opções para você. A gente está caminhando para um modelo, a pílula está caminhando para um modelo em que você pode dizer eu preciso, não sei o quê, mas também a gente está analisando ali os dados em tempo real para dizer, olha, você tem a oportunidade de quitar suas dívidas, de acordo com o objetivo da pessoa. Então, se eu sei que a pessoa tem o objetivo de terminar uma reserva de emergência daqui a um ano, tudo que eu enxergar de oportunidade para ela terminar essa reserva de emergência, eu posso bater ali um sininho para ela, eu posso mandar um push no aplicativo.
Posso mostrar que esse mês ela está gastando mais no cartão de crédito. Então, faz bem dar uma segurada. Eu posso mostrar que esse mês ela está gastando menos. Ela pode usar isso que ela está poupando para investir. Não, que é o Open Bank é o sonho do Guilherme, Open Health, que a gente estava discutindo, que é muito difícil fazer, porque aí é mais sensível ainda. Então, mas está rolando já. Enfim, basicamente, você vai ter, você tem conta em Itaú no Bradesco, não sei aonde, você pode contar para todo mundo quanto você tem nas contas, quanto você tá gastando no cartão, suas dívidas todas. Exatamente. E dá o fim. Aí eu não preciso responder o questionário de perfil do investidor, mas chutando as coisas igual todo mundo responde. Assim, lógico que tem desafios também, mas também você acelera a concorrência, porque na prática rola isso. O cara, eu tomo uma dívida de cartão de crédito rotativo e tal. Pô, talvez com esse dado, um outro cara pode ficar, Pedro, vem cá, pega uma dívida melhor aqui, mais barato comigo e tudo mais, e vamos, assim, essa é a ideia, né? Você dá concorrência pro mercado. Mas exige transparência, exige outras coisas também, que é sempre complexo, mas é legal. Vai ter muita coisa que vai ficar mais barato com isso. Tomara. Precisa, né? Precisa, cara. Pois é, o nosso setor financeiro era muito fechado, mas tá bem aberto ultimamente, tá abrindo bem. Não podemos falar mal com as não falar mal com as fintech, estão indo pra cima aí, tem coisa bacana. Tem Infinity Pay daqui a pouco aí também. Infinity Pay. Comprei Bitcoin esses dias, depois te conto. Vamos falar agora do negócio. Nossa, uma pergunta clássica aqui, Henrique, que é cachaças e tombos. Pela hora da manhã, acho que não é muito cristão tomar cachaça nesse instante. Mas se você quiser tomar um golinho de cachaça pra contar, vale. Mas o que a gente quer saber, você conta uma cachaça, um momento que foi legal, que foi uma celebração. Que fez sentido, foi forte, uma celebração da pila, ou antes, pessoalmente, enfim, que você acha que você quer contar pra gente aí. E um tombo, porque a turma no palco conta muito as cachaças, mas fala... Eu tô achando que não vai ter tombo, a turma em palco... que o Lohan também só bebe cachaça, não tem tombo, né? Não existe isso. Quem bebe cachaça, não tem tombo. E um tombo, um momento difícil. Enfim, conta pra gente um de cada aí. Se quiser com a cachaça, tamo junto, mas você que sabe. Vou passar a cachaça porque acho que são 10 da manhã. São 10 da manhã, é muito ruim tomar cachaça. Ninguém ia saber. Você não vai Mas o tombo é mais fácil do que a celebração, eu acho. Então, a gente começou a pila, a gente olhou muito pro usuário final, pro funcionário, e a gente achou que seria o suficiente começar com adiantamento do salário. A gente pensou assim, vamos começar o produto sendo voltado para adiantamento de salário, porque as pessoas têm acesso a crédito muito caro, a gente precisa fazer de tudo para evitar que ela vá ali para o cheque especial, vá para o rotativo do cartão e tudo mais. E isso vai ser suficiente para escalar, porque a dor é muito latente. Mas a gente não esqueceu, claro, mas a gente não olhou para as dores da empresa também, com tanta profundidade, porque a gente começa na parceria com a empresa. E a empresa não tem interesse em uma empresa de adiantamento de salário. A empresa tem interesse em alguém que vai ajudar a resolver a vida financeira do funcionário. Perfeito. Então, nesse primeiro momento, a gente tinha uma tese que foi lá super animada, vamos começar com adiantamento de salário, e daqui a pouco, não, pera lá. Não é isso que as empresas precisam. A gente olhou só pro B2C, da parte B2B2C. Tá. Então, a gente teve que dar um passo para trás. Foi uma coisa grande, assim, porque a gente achava que a tese ia para lá. No primeiro momento, para depois lançar outros produtos. Mas a gente viu, não. O adiantamento sozinho não é um primeiro produto suficiente. A gente precisa de uma gama em que a gente já seja capaz de mostrar para a empresa de forma muito clara que a vida financeira dos funcionários está melhorando. E aí, olha para produto, sem crescer base. É claro, a gente queria estar vendendo para produto pronto, para vender para outras empresas. Aí e não estava. Então, teve esse processo bastante intenso de descobrir o que a gente precisava ter. E aí, só depois de alguns meses rodando ali, enfim, tentando coisa que não dava certo, a gente viu, bom, agora a gente de fato consegue provar que a gente consegue melhorar a vida financeira das pessoas e vamos dar próximos passos. Então, que é um desafio mais legal do que antecipar só o salário. Que é mais legal. Resolvendo a sua vida financeira. O objetivo ali no primeiro momento era o mesmo, mas a gente achava que... Como é que era muito diferente. A gente achava que a gente ia começar com o adiantamento sozinho e depois ir lançando outras coisas. E a gente viu, não dá para começar com o adiantamento sozinho. A gente não vai ter uma escala tão rápida. Vai ter gente que vai contratar, beleza, mas não vai ser aquela coisa... Enfim, não é que o mercado estaria babando por isso. Sim, querendo muito adiantamento financeiro. As pessoas físicas, sim, até. Mas o lado das empresas não tanto. Então, eu acho que E fica um lugar mais comum, talvez, para elas, né? É interessante. Já conhecia isso. Porque seria um produto de crédito, digamos. Não é bem crédito, a gente já falou isso, mas assim, seria quase um crédito novo ali que você colocar na partilha do cara. Algo anterior ao consignado. Alguma coisa assim. Então, acho que esse foi o maior erro que a gente cometeu na pila até hoje. E se a gente tivesse percebido isso logo no começo, bom, a gente já poderia ter antecipado alguns meses dos planos. Mas também é com o erro que a gente aprende. Né? Agora, esse é um belo tombo aí que a gente teve. E uma celebração. E uma cachaça. Eu acho que o momento de celebração, os mais legais que a gente teve,
estão muito relacionados a trazer novas empresas para a base. Então, quando a gente fecha com uma nova empresa e começa a acessar os funcionários dela, a gente sabe que a gente vai gerar impacto com isso no futuro. E aí a gente teve a primeira empresa com mais de 1.000 funcionários que fechou. E até lá a gente só tinha empresa pequena e média. E aí a gente pensa, pô, gerar impacto para 1.000 funcionários, muito mais legal do que gerar para um, né? Claro que a gente não tinha nenhuma empresa tão pequena assim, mas seria uma possibilidade de escala que até então a gente não tinha visto. E aí a gente comemorou pra caramba, foi super legal. A primeira empresa com 1.000 funcionários. 1.000 funcionários. Puta, mas e a venda também da Estudar? Não deve ser legal também, conta aí. Desculpa? A venda da empresa. A venda da Estudar? Boa. Foi legal. É um processo intenso em si, né? Porque, enfim, você fica com muita coisa na cabeça, não é fácil tomar as decisões que você tem que tomar, tudo mais. Mas, em última instância, a Estudar era uma empresa super legal que a gente tinha construído, era uma empresa rentável, mas que tinha um mercado limitado. Então, a gente já começou a enxergar ali que não estava no teto, mas não estava tão longe assim do teto. Então, e coisa que a gente não tinha percebido ali no primeiro momento. Então, não cabia mais na nossa fome o tamanho que a Estudar poderia ter no Brasil. Eu brinco, eu falo assim, se a Estudar tivesse chegado no lugar que a gente gostaria, ao invés de eu ter vendido a Estudar, eu queria ter comprado a empresa que nos comprou. Sim. E por que foi a gente que vendeu? Tudo bem, super legal, não tinha 25 anos, foi um baita aprendizado. Sim. Mas foi porque a gente tinha um mercado ali limitado pela forma como a gente se posicionou no primeiro momento, sem perceber as limitações desse mercado. É uma situação meio dúbia aí, né? Estou vendendo, estou feliz, mas queria ter feito um negócio também grande, é isso? Você pensa nas coisas que você poderia ter feito melhor, então isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, foi daquele jeito também por motivos de aprendizado. Claro. Foi muito importante, foi muito legal, a gente construiu uma coisa relevante, ajudar 40 mil alunos pelo Brasil não é simples, ter os graus de aluno pagante nas faculdades que a gente tinha, cara, isso tudo era fantástico, assim. Então, nos deixa, eu falo por mim, pelos investidores e pelos fundadores da Estudar, pelo time da Estudar, muito orgulhosos do que a gente construiu, sem dúvida. Mas pensando na nossa perspectiva, foi também um processo de aprendizado, porque eventualmente a gente poderia ter chegado mais longe. Foi interessante isso. O cara quer crescer, gosta de negócio muito grande, né? É isso que ele tá dizendo. Gosta do desafio. Gosta do desafio. Mas aqui, só uma curiosidade meio operacional. Você busca uma boutique de M&A que vai para vender, ou vocês são procurados por alguém? Só saber essa curiosidade. Não sei se esses detalhes podem falar. Acho que sim, né? Não, no caso da Estudar, não foi nada estruturado. Então, teve um empreendedor que a gente conhecia, que conhecia o fundador da outra empresa que nos comprou, aí fez a ponte, começou a ter conversa. Não teve um processo de... De novo, tem que circular onde ele circula. E sim, faça um FGV. Pô, os caras, eu fiz INSPER, cara. O INSPER é legal também, os dois são legais. Vai. Muito legal. Entre a Vila Olímpia e a Paulista ali, enfim, tem muita coisa legal em São Paulo. Pega 9 de julho, você chega numa e tá na outra também. Maravilhoso. E aí, eu acho que podemos caminhar para nossas dicas finais. A gente sempre pede também recomendações. Assim, o ano tá virando, a gente vai começar novas etapas. O que você tá lendo, ouvindo, escutando? Pode ser dica de negócio, mas pode ser dica pessoal também, para descansar, para passar pela pandemia. O que você tá curtindo? Em termos de negócio agora, eu tô lendo o livro da Netflix, que saiu faz um tempinho também, mas eu não tinha lido ainda. Na lista eu não li Reed Hastings, é isso? Já saiu na lista. Já saiu indicação. Aliás, foi o Carlão da Certidocs, Fintech também. Interessante isso. O Matheus, meu sócio, leu, falou, cara, é fantástico. Eu falei, então vou pegar pra ler também. Aí eu comecei agora. Então é um bom livro. Tem um livro que me marcou também bastante, que não é exatamente sobre empreendedorismo, mas que é bem interessante, que é o Principles, do Ray Dalio. Ah, sim. Que é fantástico. De podcast, um podcast que eu gosto pra caramba. Claro, tem que falar aí do Hydra, mas um podcast que eu gosto pra caramba é da Astela. Ah, o da Astela, sim. Aliás, Rigonati tá devendo vir aqui, a gente cobra frequente. O Hydra nasceu porque o Wesley Rigonati puxou uma orelha nossa uma vez. Vocês estão gravando isso? Aproveita isso pra cobrar ele. Tem que cobrar ele. Não sei quem falou que o podcast da Astela, você tem que ir lá. Da Astela, muito legal. Astela Playbook, eu acho o nome certo. Boa. É isso, então. É isso? Cara,
muito obrigado pelo seu tempo. Foi muito massa conhecer a Pila, conhecer sua história. Animal demais. Negócio nascente, é sempre bom, então, né? Acho que aqui. Pra onde vai? Muita coisa por fazer ainda, assim. Espero que talvez daqui a um ano, 2, a gente volte a se falar. Você vai estar fazendo um terceiro negócio ou vai estar, enfim, vai estar gigante. Enfim. A Pila não é pra vender. Pra vender, não. A Pila não é pra vender, não. Eu vou ficar, tá vendo? Se você quer comprar a Pila, não. Você pode ser sócio, mas não é pra vender. Tá vendo? Falei que tinha uma coisa assim. Esse é meu, Ele quer ser... A Pila é um negócio da vida. É um negócio da vida. Boa. Cara, parabéns. Super massa. Acho que, até pessoalmente, fico muito feliz que você, de fato, vai pra cima de um problema social grande, que é o cara não cuidar bem do próprio dinheiro, e você pode melhorar muito a vida de muitas famílias aí, fazendo bem o seu trabalho. Então, espero que dê muito certo mesmo. Deixa eu parar. Manda bala. Que assim, tem uma visão de impacto profunda, e aí, óbvio, eu trabalho com negócios de impacto, as métricas de impacto. Se um dia interessar, acho que faz muito sentido para vocês também olharem essas métricas, porque é uma entrega muito concreta para baixa renda. Tem investidores querendo um negócio de impacto social e querendo entrar nesse tipo de coisa, tal. Você tem impacto, né? Você melhora a vida das famílias, com certeza. ESG garantido, isso é muito legal. Verdade. E é mensurável. Então não é difícil a gente olhar para esse impacto. E a gente precisa disso para mostrar tanto para o funcionário que, olha o impacto que está tendo na sua vida, que tudo bem, isso é mais palpável, né? Porque a pessoa sente isso efetivamente, e também para a empresa. Acho que vale depois olhar, super legal. Verdade. Cara, obrigado demais, foi massa demais. Eu que agradeço. Bom, Capixabas batendo. Venham mais. Galera, obrigado por quem até agora acompanhou o Hydra mais uma vez. Você sabe, quarta-feira que vem tem mais um. E valeu, um abração.